Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso. Louvo e agradeço benignamente por suas graças, por suas dádivas, e presto testemunho que não há outra divindade senão Ele, glorificado seja o Altíssimo. Ele é o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera, não foi gerado e é incomparável. E presto testemunho que o nosso amado Muhammad, seu servo, seu mensageiro, o qual Allah o enviou com a evidência, com a verdade, que nos deixou na senda reta tão clara como a luz do dia. Só dizia nela quem é reprovado, quem é condenado. A paz e as bênçãos de Allah sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem até o dia do final. Queridos irmãos da fé, ontem, quinta-feira, foi feriado aqui no mundo ocidental, aqui no Brasil. Feriado lembrando o nosso amado Jesus Cristo, que a paz de Allah seja sobre ele. Então, existem tantas divergências, existe tanta confusão acerca da sua vida, como foi, como iniciou, como foi na vida e como terminou, sabe? Então a crença e a diferença entre nós, muçulmanos, sabe, entre cristianismo em relação a Jesus Cristo são coisas básicas, são coisas originais, sabe? O resto do conteúdo é exatamente quase igual, sabe? Onde exorta para o bem, para a dignidade, para a amabilidade, para a caridade, para a oração, para o perdão, etc. Mas a diferença se resume em alguns pontos. Uma que nós não achamos, não acreditamos e não podemos jamais dizer que Jesus Cristo é uma divindade, ele é um Deus. Ou dizer que ele é filho de uma divindade, filho de Deus. E não podemos pensar que ele foi crucificado, sabe? Que o fundamento da religião do cristianismo em primeiro lugar, que fala que Jesus Cristo ele é uma divindade, o filho de uma divindade, e outra que ele foi crucificado por razões. Depois a gente vai no decorrer, a gente vai falar sobre ela. Em primeiro lugar, nós sabemos que o Criador dos céus e da terra, como diz o Alcorão Sagrado, se perguntar para eles, tanto incrédulos como adeptos do livro, quem criou os céus e a terra, falarão que é Allah. Quem faz descer a chuva é Allah. Quem dá a vida e a morte é Allah. Quem faz isso, quem faz aquilo, tudo é Allah. Por que na devoção ou na adoração não somente Allah? Eles acionam ou adicionam outras criaturas com ele. Em primeiro lugar, nós sabemos que a vida de Jesus foi circundada por milagres desde o nascimento até a morte. Em primeiro lugar, ele foi enviado para o povo de Israel. Ele foi enviado para o povo de Israel, povo que recebeu a sabedoria, recebeu o conhecimento, negligenciou e ocultou a verdade. E como era um povo tão materialista, Allah quis criar Jesus Cristo e vir de uma forma tão milagrosa, com coisas que estão acima do poder do ser humano. E eles alegam, os cristãos alegam que ele é Deus, porque ele veio com coisas, com poderes que nem um ser humano é capaz de fazer. E nós concordamos com isso aí. Só que esses milagres não vêm somente para Jesus, somente. E veio para todo quanto mensageiro enviado aqui por Deus. Ele foi dotado de milagres, de poderes extraordinários para endossar e provar que o que ele está falando é verdade e ele realmente é enviado por Deus. Então, se Jesus Cristo foi enviado com tantos poderes de ressuscitar o morto, curar o aleijado, o cego, o leproso, o paralítico, etc., o sargento, em nome de Allah, com beneplácito de Allah. Então, outros mensageiros também tiveram esse poder. Moisés, capaz de Allah sobre ele, enviou ele para o povo, que o forte deles na época era a magia. E ele veio com coisas, não existe uma magia no mundo que podia fazer. A magia é a demonstração de uma coisa, mas ela é fictícia, ela é falsa, é mentirosa. Mas ele trouxe com algo que ele aboliu, que ele devastou, ele aniquilou toda quanta magia dele. Onde o cajado de Moisés se transformou em serpente vivo, devorar tudo que vem pela frente. E não por isso ele é chamado filho de Deus, como outras criaturas também tiveram poder. O profeta Salih, por exemplo, outras tiveram poderes, onde o povo pediu para Salih, por exemplo, queriam uma evidência, queriam que numa rocha gigante saía uma camela. Aí pediu Allah, abriu, a rocha saiu uma camela com o filhote dela. E disse essa camela de Allah, não toque ela por nenhum mal,
entraram e mataram o camelo, foram açoitados pela floresça. E assim, todos que receberam a evidência, receberam os milagres, não acreditaram e não seguiram. O povo de Israel mesmo, depois de receber dezenas de evidências tão sagradas, tão certas, tão evidentes, ao eles ser salvos através do mar e aniquilar o inimigo deles através do próprio mar, que horas depois fizeram o bezerro e adoraram, negligenciaram e negaram a autenticidade e a grandeza do Criador Todo-Poderoso. Enfim, o cristianismo, sabe, desviou do caminho da coisa, porque tanto os evangelhos escritos hoje que compõem a Bíblia são pessoas que escreveram o evangelho, pessoas que não eram contemporâneos de Jesus, não conheceram ele, são pessoas que resgataram algumas histórias e escreveram e falaram: esse aqui é o livro de Allah e a palavra de Allah. E onde um evangelho digno de falar da unicidade, tinha um evangelho chamado Evangelho de Barnabé, era o único evangelho que falava da unicidade. Ele falava da profecia do Jesus Cristo e falava também que através desse evangelho tem um avistamento da vida do nosso amado Muhammad como mensageiro de Deus e como o último dos mensageiros aqui na terra. Mas vieram tantas pessoas com tantos evangelhos que existem contradições, e até mesmo o clã, o grupo entre eles, não existe unanimidade, tanto a crucificação como a divindade. Uns falam que sim, outros falam que não. Os mesmos versículos de evangelho contradizem outros versículos, os mesmos números do outro evangelho, e não há originalidade alguma. Agora, na época tinha um rei pagão chamado Constantino. Então foi 325 anos depois do cristianismo. Ele perseguiu os cristãos, ele aniquilou, queimou, e ele usou toda a opressão, toda a injustiça contra ele. E aí, entre um deles, um judeu se converteu ao cristianismo para aniquilar e destruir a religião. Um chamado Paulo, que entrou não só para ser cristão, mas sim para aniquilar o cristianismo. Juntou esse rei pagão e fizeram uma nova religiosidade, uma nova religião pagã de um lado, e destruir a unicidade, onde todo mensageiro, todo cara enviado por Allah, ele invocou para a unicidade. Todo quanto mensageiro disse: Deus é meu e vosso, adorai esse sacramento. Jamais um mensageiro disse que eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Deus. Então, a negação da trindade, o trio, não existe 3 em 1 ou 1 em 3, porque os cristãos falam para Deus é 1, mas é 3 em 1 ou 1 em 3. Então o Corão respondeu: descreram aqueles que falaram que Allah um terço de 3, uma parte de 3. Então descreram aqueles que falam que Jesus Cristo é filho de Deus ou ele é uma divindade. Não há outra divindade senão Allah. No livro sagrado nós sabemos que Allah, além de Allah é único. Se a gente ler na surah da sinceridade, então Allah diz Allah é único. Não diz só Allah é único. Allah é único. E a diferença entre e uno pode ser divisível, mas uno é indivisível, ele não é composto. Então Allah não pode ser composto de 2 ou 3 partes. Então Allah é uno, ele não é de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Se perguntar para eles se Jesus é filho de Allah, filho de Deus, porque Deus ele teve encontro com a fêmea, com a Maria, Santa Maria, e teve filho. Não, ou é uma paternidade, sabe, simbólica. Se for simbólica, todos os evangelhos falam dos mensageiros como filho primogênito. Allah fala acerca de Davi: é o meu filho primogênito que vai abençoar ele, vai fazer ele herdar a terra. Ele falou: meu filho primogênito de Israel. Israel é o título de honra que foi dado ao nosso amado Jacó, pai dos 2 tribos que formam o povo de Israel. Então, o povo de Israel significa o povo de Jacó. Então isso é paternidade simbólica. Então, como diz o nosso amado Muhammad também, ele disse: os pobres são os familiares de Allah, os familiares como os filhos de Allah, para exortar, não de verdade eles são filhos de Allah, mas para exortar os ricos a serem generosos, a ter compaixão com esses pobres aqui, em prol da graça de Allah. Como eles pertencem a Allah, são
ele capaz. Mas a criação, ela foi demonstrada em 4 formas. A primeira forma, sem pai, sem mãe. A segunda forma, de pai sem mãe. A terceira, de mãe sem pai. E a quarta forma, de pai e mãe. Só que as primeiras 3 nunca repetiu. Foi o único Adão, a única Eva e o único Jesus. E os demais humanos vieram de pai e mãe. E muitas vezes o homem e mulher casam, estão juntos há muitos anos e não têm filho. Para saber que não é você que faz brotar, não faz você criar. Você deposita o sêmen exatamente igual ao agricultor, que joga o semente na terra, a terra joga a semente e Allah, se ele quiser, faz brotar, se ele quiser, ele brota. Mas as 3 primeiras formas nunca repetiu. Não teve mais que um Adão, não teve mais que uma Eva e não teve mais que um Jesus. Isso para demonstrar para os humanos que Allah cria da forma que ele aprende, da forma que ele quiser. Então, de tal forma ou de outra forma. Se Jesus então é digno de ser filho de Deus, então o Adão é muito mais digno de ser filho de Deus, porque ele não teve nem pai nem mãe. A Eva também devia ser digna de ser filho de Deus, porque ela não teve mãe, não foi gerada normalmente de um ventre. Enfim, todas as criaturas, as pessoas do bem, são adeptos de Allah, o tutor deles é Allah, e aqueles que negam o tutor deles é o Satanás. Então Jesus Cristo, nada mais nada menos, sabe, que é o mensageiro que exortou para Allah e disse ao povo de Israel: Deus é meio vosso, adorai-o, esse é sempre o caminho do céu. Agora, o teatro que fizeram, como eles acreditam e falam que toda criança nasce e o seu delito está ao lado dele, o seu pecado. Por que pecado? Acham porque o Adão ele pecou, desobedeceu a Deus, então todo ser humano é pecado. Al-Islam responde para eles e diz: toda criança nasce naturalista ou nasce monoteísta. Toda criança nasce pura, ingênua, sabe, sem pecado algum. Nenhuma criança nasce com pecado. E Allah permitiu que a humanidade crescesse e multiplicasse através de sexo, através da união de homem e mulher. E união de homem e mulher não é pecado, jamais é pecado. O erro do nosso amado pai Adão, que ele comeu da árvore que Allah o proibiu, falou não coma, e ele foi iludido, quando Satã jurou para ele e comeu. Ele se arrependeu, pediu perdão a Allah. Esse é o único pecado dele. Mas Allah fez existir homem e mulher para ter contato, para se misturarem, para relacionarem e para vir a descendência do Adão toda dele. É essa a permissão de Allah. Então jamais uma criança pagará o direito da outra. Se na classe uma aluna errar e vem o professor querer castigar o outro que não tem nada a ver, certamente é uma injustiça. O livro sagrado diz: ninguém carrega o fardo de ninguém, ninguém paga pelo pecado de ninguém, ninguém paga pela injustiça de ninguém. Então cada pessoa é refém dos seus atos, cada pessoa é refém do seu trabalho. Então ninguém pode carregar o peso que ele não fez. Portanto, essa história que Jesus morreu para salvar o pecado da humanidade, isso é mentira. Por que é mentira? Porque a humanidade continua no erro, continua no pecado. As pessoas que assaltam, que roubam, que matam, que praticam adultério, são impunes sobre o fato de acreditar que Jesus, então, ele que carrega o pecado. Então tudo que eu faço é imune, nada de mal acontece a mim. Então isso é mentira. Se realmente as pessoas acreditassem, então, ela vai pagar o pecado, então ninguém ficaria no pecado, jamais. Se um vai carregar o pecado, por que as pessoas pecam hoje? Por que matam? Por que roubam? Por que usam toda a maldade contra o outro? Então isso não tem fundamento algum. Então todos nós, todo ser humano, ele refém os seus atos. Ninguém pode afogar por ninguém. O papel dos mensageiros foi o papel de um correio. O papel dele, ele entregaram a correspondência. E o resto por sua conta. Você adere ou não adere, o problema é seu. Você quer fazer caridade, você quer orar, quer acreditar em Deus, você não quer acreditar, o problema é seu, destino para lá. Ninguém, nem o mensageiro, ele é Deus de ninguém. Ninguém é Deus de ninguém. Deus é Deus, é de todos, sabe? O mensageiro foi mandado somente misericórdia para salvar as pessoas do extravio, do paganismo, para estar ligado onde eu sou, para ninguém tomar um dos outros divindades ao pé de Allah. Então, queridos irmãos, entender essa coisa aqui, que o nosso amado Jesus Cristo devemos honrá-lo, respeitá-lo, acreditar nele, acreditar